minha ideia inicial era realmente contratar um consórcio para imóvel e ser contemplado quanto antes para poder adquirir minha casa, meu apartamento, né? Mas 15 dias após a contratação do meu consórcio, eu fui contemplada por sorteio, né? Então, eu acabei mudando essa modalidade, né, para vender minha carta, né? Optei por vender minha carta por um valor bem excelente, né, em vista do mercado, e acabei contratando outro consórcio, né, para realizar o meu sonho de comprar minha casa, né? Então, desde já muito agradecida pela Tramontana, né, e que sigam novas contemplações por aí. Eu tinha pagado 17 prestações, somando um valor aí de 14.900 e alguma coisa. Eles me ofereceram o dobro desse valor, mais a adesão de um novo consórcio com 3 parcelas pagas. E eu aceitei, então eu praticamente dobrei o meu investimento em 1 ano e meio e ainda entrei numa nova adesão com 3 parcelas pagas. Sempre surge aquele medo no momento de investir num processo que você não conhece, mas eles me deixaram sempre muito bem assessorado, muito bem apoiado. Eu tenho certeza que fiz uma ótima escolha. Obrigado a toda a equipe da Tramontana pelas dicas, pelo suporte que sempre tem me dado, e vamos continuando nessa estrada, vamos lá, evoluindo, investindo e fazendo a gente crescer juntos. A primeira vez que eu adquiri uma carta com sorte foi em 2023, onde 1 ano depois eu fui contemplado pela primeira vez, e após agora de novo 1 ano depois dessa contemplação mais uma vez. Já não pensei 2 vezes, fiz minha terceira cota, terceiro ano seguido, aí voltar para a Tramontana. Os caras entendiam, eu achei que era só uma forma de conquistar caro, casa, mas não, é um meio de investir, consegui triplicar 2 vezes o patrimônio que eu tinha investido durante as parcelas, e estou muito feliz aí com os consórcios da Tramontana. Nesse depoimento eu venho compartilhar com vocês a minha felicidade, porque fui contemplado em apenas 17 meses com 2 cartas de imóveis. E nesse valor que foi investido, eu consegui triplicar esse investimento que eu fiz nesses 17 meses. E super recomendo. Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos à nossa segunda aula. A nossa aula de hoje chamada Os Segredos da Multiplicação. Hoje agora 19h30, a nossa aula deve durar mais ou menos 1h20. Na aula de ontem eu falei 1h20, acho que deu um pouquinho mais. Eu tenho esta mania de falar bastante, mas a de hoje
Nós faremos de maneira mais objetiva, traremos cases de clientes nossos, como funcionou para cada um dos clientes, exemplos na prática, mostraremos os cálculos, entraremos mais profundamente naquilo que eu já conversei com vocês ontem, né? Retomando a aula de ontem. Então agora vocês já sabem, né? O consórcio 4.0 é a alavancagem de capital, que é a venda da carta contemplada, um conceito mais simples e mais básico. Eu vou fazendo meus pagamentos, meus aportes mensais, contemplo essa carta, vendo, coloco uma grana no bolso, uma grana de terceiro, com uma rentabilidade acima da média. Hoje nós vamos ver mais exemplos, acabei de falar sobre isso. A composição de patrimônio, que é a autoquitação do próprio imóvel. Hoje nós vamos bater bastante nesta tecla, algumas alternativas para a composição de patrimônio, para que você entenda aí deste lado qual é que melhor se encaixa para você. A rentabilidade é o 3.0 e o quarto, que eu tinha feito um suspense, meu Deus, o que é esse 4? Nada menos, nada mais do que como você vai ter a sua aposentadoria mais tranquila, a depender dos movimentos que você fez ao longo da sua construção, ao longo da sua jornada, para que você não dependa apenas do suor do teu trabalho, para como você vai lá na frente conseguir ter uma renda passiva, tão sonhada renda passiva, para não diminuir o padrão de vida que você estabeleceu ao longo dos anos, é a Previdência. E a Previdência, fazendo um parênteses aqui, vocês assistiram a primeira aula, vocês já sabem, eu gosto dos parênteses, é uma soma e um misto de todas as outras três: a alavancagem financeira, a composição de patrimônio e a rentabilidade. Para mim, particularmente, a rentabilidade no momento é a que menos me chama a atenção. Mas eu sei que para vocês, para algum de vocês, porque eu converso com o cliente, é a que mais chama. Afinal de contas, eu não sabia que eu teria um rendimento extravagante em cima de um valor que eu nem tenho. Eu, particularmente, nos últimos pelo menos 2 anos, tenho feito um mix entre vender a carta. Nesses 2 últimos, 2 anos, não, nos últimos 4 anos pelo menos, eu vendi 2 ou 3 cartas e compus patrimônio. O último que eu comprei foi um imóvel na planta, e imóvel na planta eu ainda não consigo utilizar o consórcio, porque não tenho a Bitse, mas eu estou lá pagando para a construtora a minha parcela, até que essa construtora termine essa fase do projeto, tenha o Bitse, e com a Bitse pronto, ao invés de precisar me descapitalizar, eu tenho o meu consórcio, vou lá, pago o meu consórcio, tenho um imóvel na planta. Eu ainda estou pensando se quando esse último imóvel que eu adquiri ficar pronto, se eu vou colocar ele para alugar num Airbnb. É um exemplo que nós vamos dar aqui, num aluguel convencional, é próximo de uma faculdade muito famosa aqui de Porto Alegre, a PUC, então há uma demanda bastante grande por esse tipo de imóvel, ou se simplesmente eu vou vender. Né? Não sou eu, aqui eu vou dizer para vocês, mas isso é chovendo molhado. Um imóvel na planta, quando ele não está mais na planta, quando tem o Bitse, ele está pronto, essa valorização acontece de maneira natural e só a venda dele já gera uma rentabilidade bastante expressiva. Mas é algo que eu vou me preocupar um pouco mais lá para frente. E aí, então, a rentabilidade e a previdência, e hoje a gente vai entrar um pouco mais a fundo de como esses processos eles vão acontecer. Para a gente passar rapidamente pela alavancagem de capital, antes de entrar na alavancagem de capital, é bom eu retomar com vocês aqui as nossas 3 aulas. Na primeira aula, nós fizemos isto, então, desmistificamos o consórcio. Não é errado comprar um bem de maneira planejada, mas a gente quer que vocês tenham um exercício maior do que o consórcio pode trazer. Então nós abrimos o consórcio 4.0 nesses 4 itens que eu acabei de dizer. Esses 4 itens trabalham principalmente com alavancagem de terceiros, é isso tudo que a gente viu na primeira aula. E por que eu estou falando sobre a primeira aula se a gente está na segunda? Porque esses dias a minha esposa estava vendo o iPad dela lá, alguma série, e era uma série até que na verdade parecia uma novela. Ela dizia que não era, que era uma série. E eu acabei me atendo àquilo ali e vi com ela um episódio assim. Passaram-se alguns dias, ela continuou vendo e parou num determinado momento que eu estava do lado dela e continuei vendo também. E aí eu comecei a fazer perguntas. O que aconteceu com aquela moça? O que aconteceu com aquilo? O que aconteceu daquilo? Ela contou do jeito dela lá, meio que superficialmente. Eu fiquei meio sem entender, meio perdido na história. E
enfim, desisti da série, até nem era muito legal, era mais o caso de eu estar vendo com ela. Por que eu estou dizendo isso? Caso vocês não tenham visto a primeira aula, muita coisa aqui vai fazer menos sentido. Eu não quero que você saia desta aula agora e vá assistir a aula 1. Eu quero que você fique aqui e fique assistindo esta aula. Inclusive a todos, os que chegaram agora, os que já viram a aula 1, papel e caneta hoje são muito importantes porque nós vamos fazer exercícios na prática e você calculando aí junto, escrevendo junto, eu tenho certeza que vai facilitar bastante o seu entendimento. Mas então, se não viu a aula 1, assiste a aula 2 hoje, papel e caneta na mão, mas depois que assistir a aula 2, volta na 1. Inclusive, na verdade, até se você já assistiu a aula 1, volta e assiste de novo. Porque é bastante coisa que é dita, bastante cálculo que é feito, bastante rentabilidade. Mas será que era aquela rentabilidade mesmo? Agora eu falei entreguei, né? Sou aqui, você já sabe, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, larguei uma expressão bem gaudéria. Sei que tem gente do Brasil inteiro assistindo, só fica essa brincadeira. Então, voltem lá, confiram as rentabilidades, confiram os valores de venda, tenha você assistido a aula 1 ou não. Se não viu, principalmente você que não viu, mas se já viu, volta lá. Para a gente explicar sobre as 3 maneiras. Alavancagem de capital, a mais simples. Vou puxar aqui meu computador, deixei separado mais alguns exemplos. Vocês já viram alguns depoimentos na primeira aula, já viram alguns extratos. Extratos é o documento que mostra a cota contemplada, quantas pagou, aquela coisa toda, os comprovantes de pagamento daquelas cotas vendidas. Mostrei algumas na primeira aula, agora vou mostrar mais algumas e são todas elas diferentes, para que vocês vejam e consigam identificar que há uma série de clientes contemplados através da nossa metodologia. Teve cliente contemplado em 2025, teve cliente contemplado em 2024, 2023, 2022, e é legal a gente trazer esses clientes que estão contemplados há mais tempo. A maioria deles, para não dizer todos, já estão no seu segundo ou no seu terceiro investimento. Então, aqui alguns extratos que eu trago para vocês aqui na aula 2, para que a gente consiga ver. Tem o extrato do Luan. O Luan foi julho de 2024, ele fez o pagamento de 11 parcelas, o valor de parcela dele era R$ 1.809, ele teve um investimento total de R$ 19.490 e a venda da carta, que talvez entre no top 5 de lucros também, vendeu a carta por R$ 113 mil. Teve um lucro líquido de R$ 93.509,90. Um rendimento mensal de 17,3%. O rendimento anual, aí é uma barbaridade, 518%. A gente até tem alguns extratos aqui, um quadro comparativo. Eu vou trazer esse quadro comparativo só desta vez, só para que vocês tenham ideia, porque a disputa aqui, ela fica desleal. Aqui a gente criou um quadro comparativo se o Luan tivesse feito o mesmo investimento numa poupança, no Tesouro, no CDB, no fundo de renda fixa ou até numa determinada ação do Ibovespa, usando como parâmetro o índice. Na poupança ele teria tido um retorno de 20.575, então uma rentabilidade de nem R$1.000, mas a poupança até nem entra no jogo. Vamos pegar aqui um CDB. O CDB, pagando 100% do CDI, teria um rendimento de 1.581. Esse quadro aqui fica até um pouco desvantajoso demais a gente apresentar a renda fixa, e a gente não quer determinantemente dizer que investir na renda fixa está errado. Como eu falei para vocês na primeira aula, eu invisto em renda fixa hoje também, mas eu já consegui constituir um patrimônio através do meu trabalho e através dos movimentos de alavancagem que eu fiz, que hoje permitam que eu, através do que eu alavanquei, tenha o rendimento na renda fixa. Então, tá tudo certo. Mas retomando algo que eu disse lá, vou passar bem rápido aqui para não ficar repetitivo as 2 aulas. Não vai ser fazendo um aporte mensal de R$1.000, R$2.000, 500, 600, que vocês vão ter um patrimônio adquirido para gerar uma renda passiva através da renda fixa bastante expressiva. Mas isso é papo mais para frente da aula. Vamos continuar aqui nos extratos, tá? Eu tenho agora o extrato aqui, o extrato do cliente Diego.
O cliente Diego, ele foi contemplado em julho de 2025. Então ele é um cliente bastante recente e eu consigo trazer um pouco da história dele, do case, de como ele chegou na Tramontana Consórcio, que é importante que vocês também entendam isso. Quando um cliente ele é contemplado, quem liga para dar os parabéns sou eu. Hoje a Tramontana Consórcio é responsável por mais de 550 milhões em créditos e obviamente eu não fiz tudo isso sozinho. Eu tenho um time muito bem preparado que vocês vão conhecer, inclusive a gente separou os tops da Tramontana Consórcios para estar junto comigo neste projeto, para atender vocês. Então, todos eles são afiados na metodologia do consórcio 4.0. Mas quem liga para dar os parabéns sou eu. Afinal de contas, alguns privilégios eu preciso ter também. Então eu ligo e digo, olha, fico com a parte boa do trabalho, quer dar parabéns. Até a galera lá da Tramontana Consórcios imita essa minha ligação, tirando sarro. Eu liguei para o Diego e pedi para ele me contar um pouquinho mais como é que foi a história dele até chegar a Tramontana Consórcios e fechar o seu consórcio. Ele disse para nós que ele já vinha há algum tempo querendo investir. Há mais de ano querendo investir. Se eu não me engano, aqui faziam mais de 2 anos que ele buscava investir. Mas para que ele começasse a investir, ele queria primeiro entender sobre investimento. E entender sobre investimento é algo muito complexo. Na cabeça dele, o que ele queria fazer era renda fixa e renda variável. E esse entendimento que ele queria ter travou ele de tomar a primeira decisão muito antes. Eu quero entender sobre renda variável, eu quero entender a alta do mercado, baixa do mercado, o que influencia, quais são os indicadores da economia que levam essa ação para cima, para baixo, quero saber ler gráfico, quero... Complexo, né? Cá entre nós, complexo. Não há de como não ter uma profissão de investidor na Bolsa de Valores. Ou tu tem uma corretora que faz esse trabalho por ti, mas aí tu também está correndo um risco dela trabalhar com teu dinheiro com uma variação alta e baixa, ou tu vai lá e te dedica para isso, mas daí tu não consegue nem trabalhar para conseguir identificar todos esses indicadores. Então ele passou uns 2 anos nesta até que ele encontrou a Tramontana Consórcio. Ele falou que foi através de um programa que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, que se chama Sala de Redação, né? É um programa de futebol de maior audiência aqui no estado do Rio Grande do Sul. Muitos de vocês são do Rio Grande do Sul, sabem do que eu estou falando, alguns são de fora, só para que vocês consigam se identificar aí, pensem no programa de rádio de maior audiência da cidade de vocês. Esse é o programa de Sala de Redação e nós temos aqui um embaixador, o Pedro Ernesto Dernadim, tem uma voz muito conhecida no estado, ele fala na rádio, todo mundo sabe quem é, aquela voz marcante. E esse cliente Diego chegou, ouviu na rádio, aí depois começou a nos seguir no Instagram, nosso canal no YouTube, por aí foi até que fez lá um cadastro no site, foi atendido pelo nosso assessor. E o assessor ele faz uma série de perguntas, cria um diagnóstico para entender qual é o principal objetivo daquele cliente. E aí, resumidamente, tá? Não vou aqui me estender demais, mas o Diego ele queria ter um investimento com aporte entre R$ 1.500 a R$ 2.000 e ele queria ganhar dinheiro com isso. A possibilidade de compor patrimônio naquele momento não era algo que gerava interesse nele. E aí a gente montou esta solução, onde o aporte dele era 1.300. O cara até nos disse, pô, de 1.500 a 2.000. Mas nós gostamos que os nossos clientes invistam em consórcio de maneira confortável. Porque a gente sabe, por mais preparado e por mais disciplinado que as pessoas sejam, alguns imprevistos podem acontecer, algumas coisas que saem do nosso controle, e quando isto acontece, a gente não quer que o consórcio seja a primeira coisa a ser deixada de lado. Então nós nunca vamos trabalhar naquela margem máxima de investimento que cada um de vocês pode fazer. Nós vamos pensar sempre em 70%, no máximo 80% daquele capital que tu quer empregar em consórcio, em investimento, é o que a gente vai empregar. A não ser que tu esteja aí num outro nível, tu já seja um investidor mais expert, mais advance, e aí tem o entendimento, tem o controle, tem a maturidade, aí é outro jogo. Aí quer investir, a gente vai no teto, mas aí é uma outra conversa. E o Diego queria isso, queria ganhar dinheiro através disso, queria empregar este valor, a gente diminui um pouquinho, ele contou
com grupos corretos para isto, porque um grupo para alavancagem de capital é um grupo diferente para a composição de patrimônio. E é isso que nós vamos ver nessa aula de hoje. Então foi lá, o Diego fez o pagamento de 9 parcelas de 1.303, um investimento total de 10.939, vendeu a carta por 70 mil, colocou no bolso um lucro líquido de 59.060. Quando a gente fala lucro líquido, é que ele resgatou aquele valor que ele pagou de parcelas mais a diferença. Então ele vendeu por 70, mas o lucro é um pouquinho menos de 60. Aí 23% de rendimento mensal. Não vou criar o comparativo aqui que também vai ser um pouco desleal. Aqui a gente teve o Matheus, uma contemplação na parcela número 22. Ele tinha um investimento, já é um investidor um pouco mais maduro, de quase R$3.000, 2.855, investiu um total de 59.747 e vendeu a carta por 230. E teve um lucro líquido de 170 mil, 6,3% ao ano. Esse case aqui, ele é um cliente meu, tá? Eu vou contar que esse caso vai ser rápido, porque a gente tem aqui, até vou tomar um golinho de água, aproveitar e fazer uma propaganda. A gente tem o nosso podcast, que a gente grava nesse mesmo estúdio lindo aqui, da galera da Bisturi, uma galera aqui de Porto Alegre que faz um trabalho muito legal. E no dia da Assembleia, que é aquele momento onde as contemplações ocorrem, eu estava gravando um episódio. Com o Rafa e com o Gui, que são 2 assessores que nós temos lá na Tramontana Consórcio. E meu telefone estava tocando lá, o meu time estava avisando as contemplações que estavam ocorrendo. E eu falei pro Rafa, cara, topam que eu ligue para um cliente contemplado agora, aqui ao vivo? Peguei e liguei para ele, passei toda a exemplificação, tudo. No primeiro momento, o Matheus disse assim, não quero vender. A gente desligou, seguimos o nosso podcast, meio assim, a gente até meio ficou assim, como que ele não quis vender todo esse lucro e tal. No nosso episódio lá, vocês vão conseguir enxergar isso. Passou 2 dias, o Matheus entrou em contato comigo, tinha resolvido vender a carta, vendeu, colocou essa grana toda no bolso. Aqui nós temos um cliente, um cliente antigo da casa, contemplou em 11 meses, o valor da parcela também era alto, 2.732, um investimento total de 29, vendeu a carta por 172, colocou um rendimento de 17,4 ao mês no bolso. Aqui, para que vocês entendam que não são só altos investimentos que trazem altos retornos, tem para todo gosto, tem para quem quer iniciar investindo pouco, tem para quem quer iniciar investindo muito, tem para quem quer investindo médio. Você se sirva aí do investimento que você quer fazer, tem para todo gosto. Aqui o Gustavo fez o pagamento de 14 parcelas, o valor da parcela dele era R$ 505, o investimento total foi de 6.988, a venda da carta 18 mil, um lucro de 4.879, um rendimento mensal de 4,1%. Seguindo aqui na nossa série de exemplos, pessoal, um cara que foi contemplado mais rápido, o Paulo, agora em agosto, né, no mês passado. O Paulo é o motoboy lá da nossa empresa e eu fiz uma videochamada com ele, eu não sei se a gente já colocou o depoimento dele ou se vai aparecer. Quando eu liguei, ele estava na moto e ele dava uns gritos, uhul! Muito legal, uhul! Não sei se a gente consegue colocar em algum momento, mas ele ficou muito faceiro, ele contemplou em 5 meses, gritava na moto dele. 615 era o investimento, 3.075 o investimento total. A venda da carta ele vendeu por 30.800. O lucro que ele teve em 5 mesinhos, pessoal, 5 mesinhos, 27.724,94, uma rentabilidade de mais de 170%. Para fechar essa nossa série de exemplos, vou fechar com esse aqui um pouco mais longo, 30 meses. O Rafael é nosso cliente da casa, ele já tinha contemplado uma cota conosco numa outra administradora, fez uma nova cota e contemplou agora numa administradora diferente. 30 parcelas pagas, tá? O valor da parcela, estou trazendo sempre aqui a média das parcelas, né? Porque tem os reajustes, vocês já aprenderam sobre isso na aula 1. A média das parcelas, R$ 770. O investimento total de 21.648. Mesmo em 30 meses, ele dobrou o capital dele. 43.200 foi o valor da venda. Ele botou no bolso mais 21.551. Aí uma
rendimento mensal de 3,75%. E aí tem cliente contemplado aqui em 8 dias. Esse de 8 dias foi uma doideira, vou deixar para mostrar para vocês mais adiante. Esses extratos que eu trouxe aqui, pessoal, poderia ficar bastante tempo mostrando extrato para vocês, existem, graças a uma metodologia empregada, validada, muito sucesso. A gente vem contemplando aí na média de 5 milhões todos os meses, às vezes é 3, às vezes é 4, às vezes é 6, às vezes é 2, mas a gente vem com uma média de contemplação bastante satisfatória, também depende muito do valor que essas cotas são contempladas. Isso por conta da metodologia do consórcio 4.0, que passa por uma série de fatores, e aí é neste ponto que eu quero tocar com vocês agora. Eu até tentei, mas vocês estão vendo, esse estúdio aqui tá bonito, né? O cenário ele tá bonito e eu sou uma pessoa um pouco desastrada, para falar a verdade para vocês. Eu quis trazer aqui para fazer um cenário, um exemplo na prática para vocês, algumas laranjas. Eu ia botar uma tábua de madeira aqui, ia botar umas laranjas dentro de um recipiente bonito, no outro ia ter um recipiente com gelo, 2 copos e eu ia ter também um saquinho de suco. O que eu ia fazer para vocês? Eu ia fazer um suco para vocês onde parece uma loucura isso que eu estou falando, mas imagina a bagunça. Eu ia fazer para vocês um suco onde eu iria espremer as laranjas, a fruta, a laranja, colocaria num copo bonito, botaria gelo, mexeria e tomaria. E eu também ia fazer um outro suco com aquele suco famoso de pozinho, da Tang, a Tang talvez seja uma das, Tang, Clyde, sei lá, essas marcas que tem aquele suco de pozinho, eu ia abrir, ia colocar numa água natural, sem gelo, e ia misturar. E o que eu ia querer passar para vocês fazendo esse exercício é que as duas coisas são suco. As duas coisas são suco de laranja. Mas eu teria a mesma experiência provando um suco de laranja num copo bonito, com gelo, direto da fruta, seria a mesma experiência que eu teria num suco de saquinho, e até se fosse um suco de caixinha. Seriam experiências completamente diferentes, e é assim que a gente deve lidar com um consórcio, pessoal. Existe, pessoal, mais de 120 administradoras de consórcios fiscalizadas pelo Banco Central. Claro que dentro dessas 120 aí vão ter algumas que são ruins que a gente nem precisa considerar, mas existirão muitas administradoras muito boas. Lá na Tramontana Consórcio, inclusive, a gente não representa uma administradora, nós representamos um total de 13, porque existe muita administradora boa. Agora, todas elas são para todas as coisas, todas elas são a mesma coisa. Dentro dessas administradoras, todos os grupos se servem para a mesma coisa, para o mesmo ideal. Seria muito banal pensar que todas essas 120 administradoras vão entregar o mesmo movimento, o mesmo resultado, independente do grupo, independente da estratégia, independente da metodologia de contemplação. E eu estou batendo nisto porque eu vejo isso acontecer muito. Voltando para o nosso podcast agora, isso aqui até nem estava no script. Falei para vocês na aula 1 que não tem um script, né? Tem aqui, abri a câmera, eu sei o que eu quero falar, estou falando, por isso que às vezes eu me atrapalho, por isso que às vezes eu me repito, porque é assim esse bate-papo em aberto com vocês. Então não tem script. E esses tempos eu fiz um podcast com o Pedro Ernesto. Quem é do Rio Grande do Sul conhece, alguns fora do estado também, e quiçá do Brasil, então. E esse corte, ele tá lá no meu Instagram, Eduardo Bailk, você é convidado a me seguir por lá. Esse corte, ele viralizou. Ele teve mais de 80 mil visualizações, mais de 1000 compartilhamentos. Para mim, isto é bastante coisa. E os comentários, que são aos montes também, todos eles dizem basicamente a mesma coisa. Ah, mas não é bem assim, ah, mas isso não funciona, ah, mas isso não dá certo, ah, uma vez eu fiz e não foi, ah, uma vez eu fiz e assado, ah, uma vez eu fiz e assim. Claro, a gente entra numa vala comum onde
E tá tudo bem, assim, talvez seja a primeira vez que você esteja falando sobre consórcio, esteja conhecendo um pouco melhor, e não tem problema sobre isso. Não é a obrigação de vocês que não trabalham com consórcio conhecer profundamente sobre consórcio, e até por isso que eu estou fazendo essa série chamada Consórcio 4.0, senão nem precisaria. Mas o grande erro é colocar tudo no mesmo balaio, como se as administradoras fossem iguais, os movimentos fossem iguais, as estratégias iguais, e eu acabei de dizer... O nosso cliente aqui, o Diego, se eu não me engano era esse o exemplo que eu dei, ele queria para alavancagem de capital. O outro que eu acabei de dizer, que quase não quis vender porque ele queria para composição de patrimônio. E as duas estratégias, elas já são diferentes uma da outra. O que dirá pensando no universo de um monte de administradora, de um monte de grupo. Então não tem como. E volto a dizer, pegar uma dica aqui, pegar uma dica lá, pegar uma dica assim, ir lá no teu gerente de banco, dizer que quer um consórcio e achar que o resultado vai ser o mesmo. Fazer um consórcio é diferente de investir num consórcio. Quando tu faz um consórcio, talvez tu imagine que esteja fazendo um bom negócio, mas cá entre nós não tá. Infelizmente, tu fez um mau negócio, porque se tu fez um consórcio e tu não investiu num consórcio, tu não entendeu de maneira ampla e não expandiu a tua visão no que o consórcio verdadeiramente pode te trazer. Quando tu compra um consórcio, tu tá preocupadíssimo quando tu vai ser contemplado e tu imagina que se tu não for contemplado em 12 meses, já não presta. Quando tu investe num consórcio, tu até pode ter a vontade de querer ser contemplado rápido, e isto não tem nada de errado, né? As pessoas fazem o seu consórcio e querem ser contempladas antes dos outros, e tá tudo bem. Eu, nos meus consórcios, eu tenho mais de 30 consórcios, se eu puder escolher, entre ser contemplado agora na Assembleia de Setembro, ou numa Assembleia que vai acontecer daqui a 3 anos, se eu puder escolher, eu vou escolher ser contemplado agora. Mas eu não me preocupo se a minha contemplação ocorrer daqui a 3 ou 4 anos, porque eu sei qual é a solução que eu vou dar quando isso acontecer. Então, um investidor de consórcio é diferente de um fazedor de consórcio. Um investidor de consórcio, ele consegue entender essa metodologia e ter tranquilidade entendendo o panorama completo. E aí, pessoal, sobre essa tranquilidade, sobre qual momento eu vou ser contemplado, eu trouxe um quadro aqui, a gente vai ler um pouco esse quadro juntos, para que vocês consigam ter um entendimento. Vocês já sabem, quem assistiu a aula 1 já sabe, quem não assistiu a aula 1 precisa assistir a aula 1 sobre a blindagem, sobre a proteção do crédito. E aí, nesse quadro que eu vou mostrar para vocês, a gente vai conseguir ver isso mais claro, que dependente do momento da contemplação, eu vou tendo o meu crédito reajustado, e quando eu tenho esse crédito reajustado, o valor que eu vendo ele também é reajustado. Afinal de contas, eu vendo um crédito maior, vendo um crédito que já teve mais devedor quitado, e isso vai ganhando também potência de mercado, então vai me dizendo que, mesmo que eu queira alavancagem de capital, eu consigo ter tranquilidade no momento que eu sou contemplado. Por exemplo, R$200 mil tem uma parcela de 615. Ao final dos 12 meses, o que eu investi nisto foi 7.380. Se eu vendo no primeiro ano, a 20%, eu tenho uma venda por 40 mil, eu lucrei 32.630 e um ROI de mais de 440%. E aqui, ó, tá aqui eu não devia falar, mas eu vou falar. A gente está fazendo as simulações aqui em 20% de venda da carta. Mas para vocês que estão assistindo a primeira aula, a segunda aula e chegar na terceira aula, e na terceira aula eu vou mostrar, não tem venda de curso, não tem o que é certo, o que é errado, não tem disse que me disse, eu vou apresentar uma oportunidade exclusiva que foi montada para o consórcio 4.0 a muitas mãos junto com uma administradora, a maior do mercado, por até reconhecimento de nós sermos os maiores representantes de consórcio do estado do Rio Grande do Sul, estarmos ali, primeiro, segundo no Brasil. A gente montou a muitas mãos uma oportunidade num grupo exclusivo, com características exclusivas. Isso é papo para a terceira aula, tá? Mas aqui a gente está fazendo todas as simulações em 20%. Para quem assistir, já saibam que não vai ser 20%.
vai ser mais. Então fica atento à terceira aula, mas aqui por enquanto a gente vai fazer em 20%, mas já bota aí na tua cabeça para lembrar do que eu disse agora. Se essa pessoa contemplou no segundo ano, ela investiu 15 mil, estou arredondando, tá, pessoal? Vou arredondar aqui também para não ficar cansativo demais para vocês. Investiu 15 mil, vendeu por 43, repara que ela já não vende mais por 40 porque o crédito já é maior, teve um retorno de 180%. Mas se a gente for lá para o quarto ano, pensar lá no quarto ano, 48 meses investindo e com as estratégias certas, 48 meses é bem conservador, tem um investimento total de 33 mil, mas repara no quadro aí junto comigo, que eu era 20%, passou para 20,5% e está em 23%. Todos esses percentuais vão aumentar se você ficar na aula 3. 23%. Como aumentou, ele ainda teve um lucro em 4 anos de 24 mil, deu um ROI de 74%. Mas vamos lá, vamos dar uma viajada, vamos lá para o nono ano. No nono ano, esse cidadão aqui já está com crédito de R$367, 367 mil reais, é claro que você me entendeu. Fez um investimento total de 91 mil, está vendendo por 128, teve um lucro de 36, um ROI de 40% ainda. Claro que não é o que a gente imagina, a gente trouxe aqui 9 meses só para você fique tranquilo para saber que há uma solução. Eu aqui até acho que essa aqui, pensando nos 9 anos, não é a mais interessante, é a que eu vou apresentar agora. Mas você vê que à medida, como você está blindado, você tem o reajuste, à medida que o teu crédito vai subindo, o valor de venda também vai subindo e a margem de lucro continua crescendo. Então você pode ficar um pouco despreocupado sobre isso, não precisa aquela agonia, porque você já não é mais um fazedor de consórcio, você já é um investidor em consórcio, consegue ver o panorama completo, consegue ver tudo e não só aquela coisa assim, contempla. Na primeira aula, inclusive, eu disse isso, né? Se você é essa pessoa que quer contemplar em 1, 2, 3 meses, não quer dizer que não vai acontecer, tá aqui, mas se você precisa que isso aconteça aí, você não tá no lugar certo. Tigrinho, essas coisas todas, casa de apostas é o melhor caminho para você que quer uma solução mágica sem método, né? Porque método é processo e processo demanda tempo, curto, médio e longo prazo. Beleza, seguimos aqui. Para que você consiga ver esse quadro, ter um panorama mais completo de como os teus créditos vão evoluindo, como a tua venda vai evoluindo, tu poder ficar mais tranquilo em relação a isso. Mas na aula 1 eu também disse que haveria um momento onde não se teria mais um ganho significativo na venda da carta. Mas você já sabe que a solução ela vai estar muito em cima da construção de patrimônio, tá aqui no slide atrás de mim, os slides bonitos, inclusive, né? Parabéns para o nosso marketing que deixou um negócio bonito atrás de mim, tá? Possivelmente esteja aqui do meu lado, mas enfim. Construção de patrimônio vão ter diferentes formas para que você se sirva dessa composição de patrimônio. Lá como o exemplo de um cliente Diego, que eu disse que queria já investir há algum tempo e não sabia necessariamente como e achava a Bolsa de Valores muito confuso, ele queria aprender antes. Dentro do consórcio não há essa complexidade. Dentro do consórcio há uma simplicidade muito maior do que qualquer outra linha de investimento. Isso não quer dizer que não tem a tua parte aí do outro lado. Existe a tua parte que precisa ser feita. A primeira delas é o movimento de fazer os investimentos, escolher o crédito e seguir com esse investimento. Antes de fazer o investimento, até ter a consciência de que o maior resultado está em médio prazo. E tem um momento onde a venda da carta contemplada, ela efetivamente não vai ser mais interessante, e até são nesses momentos que vocês devem se perguntar, seria melhor ter deixado numa renda fixa. Hoje eu vou mostrar para vocês que mesmo que a carta não contemple numa velocidade de venda, o retorno que tem na alavancagem patrimonial, ou seja, na composição de patrimônio, nesse slide bonito que está aqui do meu lado, vale muito mais a pena. Eu vou mostrar hoje para vocês exemplos na prática.
Aí o que eu quero trazer para vocês e que é importante, um dos pontos principais aqui do nosso bate-papo de hoje. Eu falei do Diego, dei o exemplo lá do nosso cliente que queria investir, durante muito tempo não investiu porque queria ter um conhecimento profundo sobre bolsa de valores e conseguiu entender que é só para quem é profissional, né? Ou ele precisaria se dedicar à profissão dele, ou ele precisaria se dedicar à leitura de mercado sobre a movimentação da economia e a bolsa de valores, gráficos e aquelas coisas todas. No consórcio, não há essa complexidade. Para que você invista em consórcio, você não precisa ter um curso, CPA 10, aqui está aqui, mostrei, vou mostrar de novo, como eu trabalho com isso. Você não precisa ter horas e horas de dedicação para entender o consórcio e todas as suas variantes. É importante que entenda o método, assista às aulas com atenção, mas, embora não haja essa complexidade, é importante entender que também há a sua parte. A sua parte, a primeira delas é o entendimento consciente de que independente do momento que você for contemplar, você vai ter uma solução. Esse é o primeiro movimento que você precisa ter. O segundo movimento é entender que as parcelas, os investimentos, eles precisam ser pagos em dia para que você entre nas assembleias, você possa concorrer, mas isso é papo para a terceira aula. Mas saber que, por menos complexo que seja, há de se ter um envolvimento, há de se ter a vontade de fazer com que as coisas aconteçam. Senão, talvez isso não seja para ti. Porque eu vou mostrar aqui um monte de soluções, e, bom, daí uma dessas soluções servir, talvez você não esteja tão obcecado assim em ter uma composição de patrimônio sólida que te dê um futuro para a sua família mais tranquilo. Tá tudo bem, eu já falei que não é sobre o que é certo e o que é errado. Cada um faz as coisas como acham que devem. Agora, se você é a pessoa que quer construir patrimônio, e quando eu falo patrimônio, pessoal, eu sempre gosto de deixar claro, eu não estou falando só de imóveis, dinheiro na conta também é patrimônio. Falando de maneira geral. Então há de se ter este entendimento. As coisas elas não vão acontecer sozinhas. Não vai ser sentado no Netflix vendo série. Isso pode acontecer também, até é bom para descansar, mas não é para compor patrimônio que serve. E aí a gente entra na composição de patrimônio, até volta a tela aqui para mim, pode tirar o slide, para um exemplo na prática aqui para vocês. Digamos lá no 5º ano, naquele crédito de 200 mil da nossa tabela, no 5º ano aquela tabela tinha um crédito, eu usei aqui a minha cola, estou usando aqui o meu computador para não me deixar falhar, de 271 mil reais. 271 mil reais é o crédito que tu tem contemplado, tu fez aportes mensais e investiu aí na base de 43 mil. Deixa eu voltar para a tabela lá, eu vou ver que no 5º ano o que eu investi foi 43.209 e agora eu tenho 271 mil reais para utilizar. Uma das ideias que pode ser feita é comprar um terreno de 150 mil e construir kitnets com 40 mil reais cada uma das kitnets. Eu não estou falando aqui de um imóvel de luxo, pessoal. Eu estou dando alternativas, você vai pegando as suas desculpas e dizendo que nada presta. É uma opção que você tem. E aí eu vou te dando uma outra opção, eu vou te dando uma outra opção, e aí fica por sua conta. Mas digamos, eu não quero construir porque não me canso, não sei o quê. Vende a carta, no 5º ano tem um lucro expressivo. Então, como eu disse, tem para todos os gostos, e eu vou servir vocês aqui para que cada um pegue aquilo que mais lhe chame a atenção. Então cada um 40 mil reais, kitnet, 150 para terreno, 40 mil para cada uma das kitnets, 271 mil envolvidos. E aí, talvez lá no seu bairro chique não tenha esse tipo de imóvel para alugar, mas se você for para um lugar mais humilde, um lugar mais simples, você vai ver que isso acontece aos montes. E é por isso que a composição de patrimônio não dá para fazer sentada no sofá, há de ter uma dedicação mínima, que seja para fazer com que as coisas aconteçam. Você foi lá, construiu. Cada uma dessas kitnets, eu estou sendo conservador aqui, vai trazer uma parcela, um aluguel mensal para você
E olha, eu estou aqui sendo bem conservador, tá? Na base de R$900. São 900 vezes 3, 2.700. Para esse crédito de 271 mil, que a tua parcela, que tu levou 5 anos para contemplar, a tua parcela pós-contemplação, estou usando aqui como a minha colinha, tá? Ela vai ficar na base de 2.100, 2.200. Ou seja, esses aluguéis desses kitnets que você comprou o terreno, os aluguéis já são suficientes para pagar a sua parcela. Sobra ainda na base de R$600, 650, 700. Isso é uma rentabilidade de aproximadamente 1,5. Porque o que você tem que levar em consideração não são os 271 mil lá que o senhor tem de crédito, que o senhorzão aí tem de crédito. O que o senhor tem que levar em consideração, senhora, é que você investiu 43 mil. E em cima desses 43 mil, está gerando, além de pagar um patrimônio adquirido que se autoquitará, ainda sobra uma gordura que proporciona aí em torno de 1,5 ao mês. E se isso não for o suficiente, porque alguém vai dizer que 1,5 não é bom, mas alguém vai dizer que não é, e tá tudo bem, mas se isso não fosse o suficiente, daqui a 10 anos, até antes de levar para 10 anos, quando isso estiver pronto, vocês não acham que isso aí vai valer mais ou menos 360? Pelo menos. Muito construtor que está me olhando essa live e assistindo, tiveram até aqui alguns comentários ontem, eles sabem que eu estou sendo bastante conservador, que este imóvel de 150, 40, 40, 40 vai valer mais de 360 assim que estiver pronto. Já teria esse ganho, além do 1,5 mensalmente. Mas beleza, daqui a 10 anos, esse imóvel que vale 360 agora, vocês imaginam que ele não vai valer mais de 700 mil reais? Essa pausa aqui foi de propósito, para que vocês pensem. Ela vai ou não vai valer, vocês imaginam, mais de 700 mil reais daqui a 10 anos? Se vocês quiserem, façam um exercício pensando num imóvel de 150 mil, há 10 anos atrás, se hoje ele não vale 300, não vale o dobro, que é o que vai acontecer aqui, sendo conservador. Então, a gente tem esta opção na construção, terreno mais construção, para aí você colocar os imóveis para alugar, gerar essa renda, ainda ter essa gordura, mas você pode achar que isso não é bom. Afinal de contas, construção pode dar muito trabalho, pode dar muito imprevisto. Eu particularmente concordo. Eu não escolheria a construção. Eu já passei por uma e eu me frustrei, não no que diz respeito à rentabilidade, mas eu não consigo me envolver, por conta das minhas questões profissionais, numa obra. Então talvez seja o seu caso. Talvez você goste disso, talvez você até esteja esperando fazer justamente isso. Por isso, esse aqui é a cereja do bolo para mim. Você vai se servir com aquilo que você quiser, para aquilo que chamar a atenção. O que é bom para mim pode ser menos bom para o Elvio, que está aqui me gravando, fazendo um stories, imagino eu. Pode ser menos ainda para o Matheus. Mas o Matheus, o que chama a atenção dele, não chama a minha. E tá tudo certo, você vai se servir com aquilo que você quiser e eu estou apresentando aqui as soluções. Então, bom, eu não quero construção, eu sou parecido com o Eduardo lá, eu não tenho disponibilidade de me envolver nisto. A gente entra nos famosos Airbnb. Isso vocês já ouviram falar bastante também. Estou usando aqui a minha cola. Aí para a gente ir para Airbnb, a gente tem que pensar num padrão um pouquinho melhor, maior de crédito. E aí a gente entra naquilo que eu falei para vocês, que cada cenário vai ter uma estratégia diferente. Aqui a gente pensaria num crédito de 500 mil reais. Num crédito de 500 mil reais, vamos contemplar lá no 5º ano também. Nesse 5º ano, o crédito que foi sofrendo os reajustes, protegendo você, está em 677. Nessa estratégia aqui, especificamente, nós vamos utilizar a contemplação por lance autocontemplável. É um lance que não sai nada de dinheiro do teu bolso. Inclusive, se você tem esse dinheiro para dar lance, deixa ele parado. A renda fixa está boa. Se você já tem esse patrimônio, deixa esse patrimônio parado lá. Deixa que a renda que gera dessa renda fixa pague
a composição do seu patrimônio. E aí você alavanca essa mesma bola de neve que já está lá. Então não vale a pena. Você não quer ser contemplado rápido, você quer ter retorno sobre o seu investimento. Para contemplar rápido, certeiro, precisa ter lance. E aí não é essa a nossa conversa. A nossa conversa aqui é retorno sobre o investimento. Quando eu coloco dinheiro para contemplar, não tenho retorno. Pode riscar. Ah, não, mas se fizer isso, não sei o quê. Risca. Ah, mas eu conheço um grupo. Risca. Ah, mas me disseram mesmo. Risca. Não tem. Consórcio 4.0, metodologia de investimento e composição de patrimônio e alavancagem de capital. Consórcio 4.0, destrave seu patrimônio e multiplique os seus ganhos é através de lances autocontempláveis. Eu vou explicar os lances autocontempláveis um pouquinho mais para frente. Então fui aqui no Airbnb, eu fiz algumas simulações em algumas regiões mais nobres aqui de Porto Alegre, na sua região aí obviamente tem as regiões mais nobres também, e eu achei uma diária próxima a R$310. Aí eu fui lá no Airbnb, que é um site que diz a taxa de ocupação dos imóveis, e eu reparei que está em torno de 70%. Então se eu pegar 310, fazer vezes 30, isso aí vai dar mais de R$9.000. Se eu pegar 70% da taxa de ocupação, eu vou encontrar aqui R$6.700. Nesse exemplo aqui, que foi contemplado através do lance autocontemplável, o que sobrou de crédito para vocês, eu esqueci desse detalhe, foi 488. Eu tinha lá 677, dei um lance autocontemplável usando a própria carta, sem dispor de capital, me sobrou 488. Nesse período todo, eu investi 98. 98 mil foi o que tu investiu nesses 5 anos, beleza? Comprou um Airbnb numa área nobre, onde, como eu, por exemplo, eu mencionei para vocês, no meu imóvel último que eu comprei foi na Planta, foi próximo de uma região da PUC. Lá, muitas pessoas do interior vêm para estudar na PUC e precisam de imóveis, né? Não vêm com os pais, enfim. Então tem que saber escolher o lugar correto. Lá, muito possivelmente, se eu não vender, eu vou fazer o Airbnb, porque vai me dar uma taxa, um retorno maior do que o imóvel convencional por conta da área. Mas segurei. R$6.700 é o que eu tenho de investimento, de retorno mensal, já considerando a taxa de ocupação de 70%. A minha parcela, ela fica em torno de R$2.500, tá? Para este crédito que eu tenho aqui. Aproximadamente este valor. Então isso me leva a crer que o que me sobra, eu vou arredondar, tá? Eu boto as margens sempre para baixo, que é para não ter choro. Vai me sobrar R$3.000 do que me gerou o Airbnb, menos a minha parcela, vai me sobrar mais ou menos R$3.000. Ah, mas o Airbnb tem a taxa, não sei o que, tem mais isso, tem mais aquilo. Beleza, que sobra então 1.600. Olha aqui, eu tô levando 6.700, tô pagando a minha parcela do consórcio, tô desconsiderando toda essa choradeira aí que, mas é que é isso, mas que é aquilo, mas não sei o que, pessoal que acha que as coisas não funcionam, e já tô botando ela a 1.600. Eu olho aqui para a câmera porque eu tô com a minha escolinha aqui, tá? R$1.600 vai te dar uma rentabilidade de 1.6, 1.63. É uma rentabilidade também acima da renda fixa. E além de ter a rentabilidade mensal de 1.63, tu tá compondo patrimônio. Tu tem aqui, no momento que tu comprou este Airbnb, um patrimônio consolidado de R$500.000. 488, tá bom? Vai lá, 488. R$488.000. Mais 1.63 do que sobra. Tirando o custo do consórcio, o custo do Airbnb, os custos com avaria, os custos com isso, os custos com aquilo, ainda sobra 1,66, que é 1,63. Mas tem aqueles que podem me dizer, não, mas Airbnb é tal como uma construção, também tem um envolvimento. E esses 25% que eu botei aqui já é considerando uma empresa que vai cuidar do Airbnb para ti, tá?
Mas mesmo assim vai ter aquelas pessoas que imaginam que não, Airbnb não vai dar certo, eu também vou precisar me envolver, eu vou me envolver tanto como uma construção. Cara, desculpas, elas vão ter aos montes e para mim elas não vão fazer diferença alguma. As desculpas que você utiliza para dar este passo ou não, elas dizem respeito só a você mesmo. E é o que vai acontecer na sua vida em relação à composição de patrimônio e estabilidade e uma vida mais tranquila, deixando o seu patrimônio trabalhar por você, só diz respeito a você. Se não quiser nenhuma dessas, vende a carta. Vende a carta, coloca a grana no bolso, bota lá na bola de neve, refaz o processo, não quero Airbnb, não quero construção, vende a carta, cidadão, tá tudo bem, tá tudo bem. Tem sempre uma saída, é isso que eu quero mostrar para vocês. Ah, não, mas então me diz o imóvel convencional. O imóvel convencional não vai valer a pena. O imóvel até é bom vender, até é bom construir, até o Airbnb eu vi agora que é bom também, mas o imóvel convencional, que é o mais comum, o que mais se vê no mercado, esse não vai ser interessante em termos de rentabilidade. Mas vamos ver lá. Então, o mesmo cenário, tá? Contratou 500 mil, levou 5 anos para contemplar, eu não tô... Por isso que eu digo médio prazo, eu não estou botando aqui o pé no pescoço de ninguém em relação à contemplação. Estou sendo bem conservador para que você entre no consórcio, não seja contemplado no primeiro, no segundo ano e não ache que está tudo errado. Não, está tudo certo, está dentro da metodologia. Então vai lá, 500 mil reais, girou um ano, girou 2, 3, 4, 5, chegou no quinto ano, 677. Sobrou o que de crédito? 488. O imóvel convencional, ele não é tão rentável quanto o de um Airbnb. Não é, isso aí você já sabe e é por isso que você estava querendo me pegar. Não vai ser, o Airbnb tem uma rentabilidade maior. Mas aqui entre nós, pessoal, a gente pega esse imóvel de 500 mil reais e coloca ele para alugar. Não vai dar 1%, não vai dar 5 mil. Mas a gente também vai escolher uma região nobre, uma região boa. Não estamos pensando numa região mais humilde, numa região de periferia. A gente está falando de composição de patrimônio. Vamos escolher um lugar adequado para que isso aconteça e para que a tua rentabilidade seja boa. Aqui, digamos que a gente encontre um aluguel para ti aí na base de R$ 3.500. Faz os cálculos. Tem a parcela, tem o aluguel, 3.500 para um imóvel de R$500 mil é tão loucura assim? Não é, a gente faz isso, a gente auxilia os nossos clientes. Mas beleza, não quer 3.500, bota 3.000. Não vale? Sabendo que tu investiu 98 mil até contemplar e agora quem vai pagar as tuas parcelas é o próprio inquilino. Não vale? Beleza, vamos chegar num ponto onde tu empata. A tua parcela e o teu aluguel proveniente do inquilino são exatamente iguais. Tu não vai ter lucro imediato nesta operação, não vai ter retorno imediato nesta operação. Mas raciocina comigo. Eu paguei durante 50 meses, 5 anos na verdade, 60 meses, um investimento de uma parcela média de R$ 1.500, que totalizou R$100 mil, estou arredondando. E agora eu posso comprar um imóvel de 500 mil. 20% foi o que eu paguei. Ah, mas eu levei 1 ano para alugar. Beleza, coloca na conta aí, mas quer colocar mais quanto? Mais 30? Coloca na conta aí mais 30 mil de parcelas que tu teve que pagar porque o imóvel não se alugou no primeiro ano. 130 mil. O imóvel de 500. A partir de agora, o inquilino paga a parcela do teu consórcio. Valor suficiente. Não é bom. É bom? Claro que é bom. E se a gente levar para a mesma metodologia do mercado imobiliário, lá no final eu fiz um exercício aqui, mas muito do conservador. Muito do conservador. Este imóvel vai estar valendo em 10 anos, numa valorização de 6% ao ano. Tá? Já estou dando o que eu usei de índices para que tu queira jogar aí na inteligência artificial e fazer o exercício. Esse imóvel de 488 mil, em 10 anos, numa valorização de 6%, que é o que acompanha o mercado imobiliário nos últimos anos, ele vai estar valendo
R$1.100.000. E o que tu investiu nele? 100 mil, mas se tu demorou para alugar lá, porque no fim não deu certo, 130. Se eu pegar tudo isto que valorizou o imóvel, eu tenho uma rentabilidade ao ano de 19,98. Tu pode jogar aí na tua inteligência artificial também. Se tu quiser, deixa aqui embaixo nos comentários. Se tu quiser saber os valores, as métricas, os índices, coloca aqui nos comentários, eu te passo, tu faz aí, tira a prova real. O que eu quis mostrar para vocês nesta aula 1 e agora nesta aula 2, onde eu trouxe mais exemplos, se vocês quiserem ver mais exemplos, inclusive deixem aqui embaixo, eu não consigo ler, eu até tenho esse problema, a minha visão ela não é lá essas coisas todas. Então eu não estou conseguindo interagir muito com vocês aqui, mas deixa os comentários, a gente vai pegar esses comentários e a gente vai responder na aula seguinte. Já vamos responder as da primeira aula, vamos responder essas da segunda, então deixa aí, se quiserem saber as métricas que nós usamos, nós também passamos para vocês. O que eu estou querendo trazer aqui, pessoal, e eu quero reforçar de novo esse ponto, então eu peço que vocês prestem atenção, não é sobre o Eduardo dizer que tudo que vocês fizeram até agora foi feito errado, que nada presta. Não, eu não gosto disto para nenhuma área da minha vida, seja para falar sobre consórcio, seja para falar sobre vendas, seja para falar sobre empreendedorismo, seja para falar com o meu time comercial. Eu não gosto dessa história de certo ou errado. Eu acho que as pessoas, elas até, de certa forma, precisam cometer alguns erros para conseguirem encontrar um caminho melhor, e aí esse caminho melhor vai levar ela a outros erros, e assim a pessoa vai se encontrando e vai achando o caminho mais correto para aquilo que ela espera fazer da sua própria vida. Não como humanidade, como todas as pessoas devem viver, mas cada um na sua particularidade. Ela vai indo por aqui, toma um tombo ali, aí vem para cá, toma outro, até que ela, para aquilo que ela quer na sua própria vida, ela encontrou aquele caminho que é mais pertinente. Então a minha intenção aqui não é dizer o que é certo, o que é errado sobre o que vocês fazem, mas uma coisa eu preciso dizer. Eu apresentei aqui nessas duas aulas, nesse bate-papo que nós estamos batendo aí em aproximadamente 2h30, somando as duas aulas, alternativas saudáveis, alternativas seguras, alternativas com método, alternativas validadas e alternativas flexíveis. Porque eu vendo, eu faz isso, eu faz aquilo. Agora, se nada disto que se apresentou faz sentido, aí eu não sei o que pode fazer. Mas seguindo aqui então, pessoal, dito tudo isto, o que é importante a gente observar? Que consórcio está aqui nesse outro slide lindão, é tática. Consórcio certo tem a estratégia certa. Não pensem, pessoal, de novo, talvez eu esteja me repetindo, mas não pensem que todos os grupos, todas as administradoras, toda veia comercial do corretor vai levar para o mesmo caminho. Não, e não são, de novo, o que essa administradora aqui privilegia o lance livre, ela está errada. Não, ela procura pessoas que estejam querendo comprar imóveis e morar naqueles imóveis. Está certo, não tem problema. Eu quero fazer um consórcio para investimento de automóvel. Não, não é porque a administradora Volkswagen, lá existe, dentro da Volkswagen existe o consórcio de automóvel. Não é porque eles vendem consórcio de automóvel que é ruim, não, mas é para comprar um automóvel. E até falar sobre automóvel e tentando encaixar aqui nesse nosso contexto, por exemplo, vamos falar de uma marca de carro boa. Bom, não vou falar de marca de carro boa. Mas vamos pegar, por exemplo, um cenário... Seguinte cenário. Eu preciso ter um carro para fazer venda de verdura. Coisas pesadas, assim. Sabe aquelas, talvez lá quando era criança, ou até hoje na sua região, tenha lá no bairro, passa
uma Kombi ou uma van vendendo às vezes produto de limpeza, às vezes as próprias verduras, às vezes existe isso. Eu preciso fazer isto. Tu vai comprar um Corolla, que é um carrão, vai servir para te fazer esse tipo de trabalho? Ou se tu é um fazendeiro e tu precisa ir para tua fazenda, fazer tuas coisas do campo, tu vai comprar um Corolla? Não vai. Se tu vai trabalhar com isto, nesse nosso exemplo bobo aqui de produto de limpeza, de verdura, que eu não sei de onde eu tiro essas coisas, tu vai comprar uma vanzinha, tu vai comprar, sei lá, uma Fiat Doblô, tu vai comprar uma Saveirinho, tu vai comprar. É um carro melhor que o Corolla, propriamente dito? Não, talvez não, mas serve muito melhor para aquela função. A mesma coisa, pô, tu é um cara lá do campo, um agricultor e tal, tu não vai, tem terra de chão batido a gente sabe que tem muito buraco, tu vai comprar um Corolla ou uma Amarok, uma caminhonete? Tu vai comprar a caminhonete, tu vai comprar uma Amarok. Então tem uma coisa é certa para cada coisa. Não adianta ter resultados para aquilo que tu quer, julgando que tudo vai ser a mesma coisa. Acabei de dar uns exemplos até bem bobos, assim, bem primeira série, de como as coisas são a mesma coisa, porque são carros, mas tem funcionalidades diferentes. Então no consórcio também. E quando eu digo, aquele lá é para lance livre, eu não estou dizendo que o consórcio lá da administradora X que prioriza lance livre é ruim. Eu estou dizendo que é uma administradora X que prioriza lance livre. Quando eu digo que aquela administradora, os grupos bons são os grupos de carro, eu não estou dizendo que ela é ruim, eu estou dizendo que é um grupo, uma administradora que prioriza contemplações de carro. E tá tudo bem. Agora, quando vocês querem a metodologia do consórcio 4.0, vocês precisam ter o entendimento que se passa por uma escolha de administradora, uma escolha de grupo e uma gestão sobre isto. E nós vamos falar melhor sobre esses três pilares na próxima aula. Mas nesta aula ainda, eu quero falar para vocês, tem mais 3 pontos. E eu quero matar isso em 15 minutos para não cansar vocês. Tudo que a gente viu até agora, tudo que a gente viu sobre exemplos de contemplação, cenários de contemplação, todos eles, eu não vou dizer todos, mas assim, quase todos, é contemplação por lance autocontemplável. A contemplação pelo famoso lance embutido. E aí também está um erro. Eu evito falar de lance embutido, que pegam essa história do lance embutido, colocam na mesma cesta sobre um monte de outros lances embutidos que já viram na vida e acham que é tudo a mesma coisa. Também não é. Porque, por exemplo, um grupo de consórcio vai ter a contemplação por sorteio. Beleza, essa aqui bastou pagar a parcela em dia, está concorrendo. E ainda não é todo o grupo, porque não é todo mundo que paga em dia. Mas também é papo para a próxima aula. Nesses grupos, na maioria dos grupos, existe a contemplação por lance fixo, que é comum, assim, tu chuta e sai umas 150 administradores, sai até mais administrador que existe no mercado, sai administradores oferecendo o lance embutido. Mas todo mundo pode concorrer? Na maioria dos casos todo mundo pode concorrer ao lance fixo, que paga com lance embutido, que chama lance fixo. Todos concorrem? Não, um pouco menos, aí, um pouco 70%, 80% do grupo. E até aí vai ser tudo igual. O que vai fazer uma diferença muito grande para a contemplação, para esse ciclo ser completo de uma maneira que fique mais confortável para você, começa por entender qual é a priorização que esse tipo de administradora faz, se é lance livre, se é investimento. A gente precisa encontrar uma administradora que faça a sua preferência por um viés de investimento. Precisa entender quantas contemplações esse grupo está trazendo, e isso é muito mais importante do que o número de pessoas que tem no grupo, porque se eu tenho um grupo de 600 pessoas que entrega uma contemplação e eu tenho um grupo de 3.000 que entrega 10, eu tenho, por média, mais contemplações para menos pessoas.
Aqui seria a cada 300 pessoas uma contemplação, aqui seria uma contemplação a cada 600 pessoas. Então isso aqui é um ponto importante também, papo para a próxima aula. A grande construção vai acontecer no que nós chamamos de lance fidelidade. É onde o maior índice de contemplação na Tramontana Consórcios ocorre. Mais de 75% dos clientes são contemplados nesta modalidade e ela sai com recursos do próprio crédito. Então, eu vou dizer um pouco parecido, assim, é um valor que sai do próprio crédito, mas tem um lance fidelidade de 6 meses. Só concorre no lance fidelidade de 6 meses quem tem 6 pagamentos consecutivos pagos em dia. Espera aí, não é só isso. Tem o lance fidelidade de 12 meses. Só concorre quem tem 12 pagamentos consecutivos em dia. Mas não é só isto. Agora, como eu falei para vocês, nós tínhamos um grupo exclusivo pensado para isto, que é o lance fidelidade de 18 meses. Só concorre quem tem 18 pagamentos consecutivos em dia. E isso tudo, eu falando aqui, eu mesmo me sinto boca aberta para falar bem a verdade para vocês, porque parece muito básico. Pô, mas quem é que não paga em dia? Lá na Tramontana Consórcio, através dessa nossa assessoria de gestão de grupo, nós temos as assessoras que fazem a venda e nós temos a assessora que faz o acompanhamento. Então, quando você contratar lá o seu consórcio conosco, você cai no nosso time de analistas, o analista vai fazer esse diagnóstico, fez a contratação, vai se somar uma analista de gestão que trabalha junto, e essa analista de gestão é responsável por avisar os nossos clientes 7 dias antes do pagamento, 3 dias antes do pagamento, e no dia do pagamento manda o boleto e manda junto com o código barras e avisa. Pode parecer chato, mas é que é o pilar principal para que vocês entrem na fidelidade. Sabe o que acontece? 50% paga atrasado. 50% nem concorre no sorteio. Paga no outro dia, paga no dia seguinte, o grupo arrecadou, vai contemplar, mas essa pessoa não pode concorrer porque ela não seguiu a premissa básica de um grupo de consórcio, que é pagar o seu consórcio até o vencimento. Se essa pessoa tivesse no lance fidelidade 6, 12 ou 18, a contagem dessa pessoa começaria do 0. 0, 1, 2, 3, até chegar no 6, até chegar no 12, até chegar no 18. Mas você que é organizado e não vai deixar esses pagamentos passar, está fazendo todos os pagamentos em dia. E enquanto faz em dia, mais pessoas vão esquecendo de pagar, vão pagando em atraso e tu vai concorrendo cada vez mais com menos pessoas. E aí é que a tua contemplação ocorre. Ah, eu só concorro numa, só noutra. Não, tu vai concorrer em todas elas. Sorteio, lance fixo, fidelidade 6, 12 e a exclusividade do fidelidade 18. Na aula de amanhã, eu vou mostrar para vocês quantas pessoas concorrem em cada uma delas. E vocês vão ver nesse 18, aqui, com quantas pessoazinhas só vocês vão concorrer. E é aqui o X da questão. Por isso que a gente sempre incomoda para que os pagamentos eles sejam feitos em dia, porque aqui está ancorada a nossa estratégia. Você vai conhecer dela um pouquinho melhor amanhã. Para a gente finalizar, pessoal, vocês já devem ter visto por aí muita gente que fala sobre meia parcela, arrecadar menos saldo e por isso não contempla. Existe um monte de gente falando sobre o saldo do grupo em grupos de meia parcela. Eu poderia falar aqui sobre um monte de coisas, mas um dos principais fatores que quem defende a parcela integral e não a meia parcela é a comissão. Quando a gente faz a negociação de uma meia parcela, a gente está dizendo para a administradora, olha, eu aceito receber parte dos meus comissionamentos agora e eu estou aceitando receber a outra parte, a metade, quando os meus clientes contemplarem. E aí você do outro lado me responda, você prefere ter a sua jornada de construção de patrimônio com um profissional que abre mão de parte do seu comissionamento para quando o sucesso da operação, o sucesso do cliente for conquistado, receber, ou aquele profissional que já recebeu tudo? E aí, na verdade,
meio que tanto faz o que vai acontecer com o cliente, porque para ele o negócio já está feito. Se você pudesse escolher, qual que vocês escolheriam? Assim, por uma questão profissional aqui, falando abertamente, talvez eu até nem deveria ter expressado tanto, não sei nem o que a administradora vai me dizer sobre essa informação que eu passei para vocês. Mas vocês escolheriam quem? Quem tem a ganhar com a contemplação de vocês também? Ou quem na verdade já ganhou? Para mim parece bastante lógica essa resposta. Mas não fosse só isso, pessoal, levando por uma questão técnica do próprio método. Se nós tivéssemos pagamentos de parcelas integrais, diversos cálculos que nós fizemos aqui, diversas margens que nós entregamos aqui, não fariam sentido, porque o investido teria sido o dobro. Então, contemplou até 8 anos, até 9 anos. Não poderia, porque teria que reduzir este prazo muito, porque o emprego de parcelas integrais faz com que aqueles pagamentos que você soma ao longo dos anos seja muito maior, diminuindo muito a margem de vocês numa composição de patrimônio, numa venda da carta. Então tem este ponto também envolvido. Ele precisa ser considerado. Mas a gente pode, obviamente, dizer de maneira bastante transparente para vocês que sim, um grupo que arrecada meia parcela precisa de mais pessoas para contemplar. Então são grupos maiores. Mas são grupos que contemplam mais do que grupos com parcela integral de meias parcelas, porque é um conceito bem básico. Dentro dessa sala aqui nós temos 5 pessoas, cada um investe R$1.000 para no final do mês eu ter R$5.000 para contemplar. Se eu preciso ter esses R$5.000, se eu preciso ter esses mesmos R$5.000 com meias parcelas, eu preciso ter 10 pessoas. Então eu preciso ter mais pessoas para encontrar o mesmo saldo. Pois é, Eduardo, mas daí assim eu tenho menos chance. Mas me diz uma coisa, não pagaria uma parcela integral de R$1.000? Paga 2 cotas de meia parcela. Aí tu tem 2 cotas para 10 possibilidades. Tu tem os mesmos 20% do que tendo uma para 5. E aí o que vai acontecer? Vai seguir pagando as suas parcelas. 6, 12, 18. Daqui a pouco tu tem 2 cotas para concorrer com menos pessoas, por conta dos critérios, com menos pessoas que têm um grupo de parcela integral desde o início. E a tua probabilidade de contemplação, ela está aumentada, não em 2 vezes, ela está aumentada em 5, 6, 7 vezes, porque são grupos propícios que favorecem contemplações nesse tipo de modalidade, não lance livre. Aí tu tem 2 cotas todos os meses para concorrer em todas essas modalidades. E a cada modalidade que tu encontra, menos pessoas concorrem. E aí tu tá com 2 cotas para concorrer com menos pessoas. Então, se tu puder fazer 3, 4, 5, 6, obviamente, quanto mais cotas tu fizer, mais probabilidade de contemplação tu tem. Então, galera, a gente chega no final da segunda aula. Eu confesso que estava na primeira aula um pouco mais nervoso do que nessa. Essa eu acho que eu já consegui me soltar um pouco mais. Afinal de contas, eu ainda não tinha falado mais de 1 hora para a câmera, assim. Eu tô acostumado a fazer meus vídeos no YouTube, lá 15 minutos, 16 minutos. Nosso podcast, que acaba sendo um bate-papo entre 2 pessoas, acaba sendo um pouco mais tranquilo. Mas abrir a câmera, assim, falar mais de 1 hora, tintim por tintim, detalhe por detalhe, de certa forma até desafiar vocês muitas vezes. Eu, na primeira aula, estava um pouquinho mais travado. Nessa aula já me soltei um pouco mais. Torço que vocês tenham conseguido entender o conceito, a metodologia, para que efetivamente vocês consigam transformar o patrimônio de vocês. Ainda tem coisas para nós vermos na terceira aula, tá? Na terceira aula nós vamos mostrar mais exemplos na prática. Não sei se você já está cansado sobre isso, mas eu acho que vocês gostam de ver. Vai ter mais depoimentos de clientes contemplados e nós preparamos uma grande surpresa para vocês. Além de mostrar uma oportunidade única, não tem nada a ver com curso, não tem nada a ver com nada disso, que eu também não gosto, até nem chamei de curso, chamei de série, vocês viram. Tem uma oportunidade exclusiva que foi construída para quem está assistindo a este material, uma oportunidade para que vocês comecem a transformar o patrimônio de vocês com consciência, com inteligência,
com rendimentos melhores que o da renda fixa, entendendo que primeiro vem o patrimônio, depois vem a renda fixa, a renda passiva. Tem então essa oportunidade. Mostrei para vocês os rendimentos, o que a gente pode trazer para vocês na venda da carta contemplada. Fiz todos os exemplos em cima de 20%, mas você vai ficar aí e na aula 3, além de mostrar essa oportunidade exclusiva, com características exclusivas de contemplação, entrar um pouco mais no detalhe do grupo, nós prometemos a você um diferencial na venda da carta contemplada. Nós vamos prometer a você um pagamento maior do que esse que nós vimos aqui, além de uma outra série de benefícios que nós pensamos para vocês, porque esse é o primeiro é o lançamento, a primeira vez que nós transformamos toda a experiência que nós temos em conteúdo didático, educacional. Então nós estamos pensando em algo, pensamos já, na verdade, em algo muito bem estruturado para você começar essa jornada conosco. Isso que eu vou apresentar na aula 3, além de um exemplo, mais exemplos, além de mais algumas questões técnicas que são importantes de você conhecer, a gente vai trazer essa oportunidade exclusiva para que você dê esse pontapé inicial. Então eu peço que você coloque na sua agenda amanhã, 19h30, até nem mostrei a camiseta bonita, às 19h30, nesse mesmo horário, nesse mesmo local, nesse mesmo cenário, tudo igual. Eu espero vocês, porque vocês vão começar a transformar o patrimônio de vocês. 19h30, marca aí, cancela o futebol, cancela pôquer, cancela a saída com as amigas. 19h30, vocês que já assistiram esse cara falando um monte na primeira aula, falando mais um monte na segunda aula, no melhor momento da série, vocês não podem ficar de fora. 19h30. E seguinte, essas aulas não vão ficar gravadas por muito tempo. Então fica ligado no teu grupo de WhatsApp, fica ligada nas nossas redes sociais, ligado, fica todo mundo, fica atento, porque amanhã a gente finaliza com chave de ouro. Até mais, espero que todos fiquem bem e que Deus abençoe.